E o alerta climático não vem só do centro-oeste do Brasil, não. E para a gente falar mais sobre isso, nós convidamos o professor e pesquisador em mudanças climáticas e mercado de carbono, Carlos Sanqueta, a quem agradecemos a presença aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, professor. Bom dia, Lívia. Bom dia, Brau, e a todos os colegas aí da Jovem Pan News. Estamos à disposição aí para conversar sobre esse assunto tão importante. Importantíssimo, professor. Só na edição de hoje, falamos agora há pouco, antes do senhor entrar, da falta de chuvas que está afetando drasticamente o agronegócio no centro-oeste do Brasil. Falamos também sobre a previsão de mais um temporal de ciclone extratropical no sul do Brasil. Falamos sobre os transtornos no Rio de Janeiro. Brown, você citou isso por causa de temporais. Estações de trem tiveram de ser fechadas. E eu agrego também aqui para esse bolo de preocupações climáticas a seca no norte do Brasil, que vem intensificando o problema dos incêndios nessa época por lá. O que está acontecendo com o mundo? São fatos extremos isolados ligados ao El Niño ou esses eventos extremos realmente serão cada vez mais comuns daqui para frente? Esse fato é bastante importante de ser comentado nesse momento que se discute aí, tivemos a COP28, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. Obviamente nós temos o fenômeno natural El Niño, que é importante, determina grande parte dos efeitos que estamos vivendo atualmente, mas também temos os efeitos provocados pela ação humana, que já são previstos, analisados de longo prazo pelo IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, do qual eu faço parte também, é uma instituição criada pela Organização Meteorológica Mundial, que já há muito tempo vem nos seus relatórios indicando que a ação humana, sim, é importante e agrava os efeitos do El Niño. Portanto, nós temos uma combinação bastante séria aí do efeito natural El Niño e também o efeito das mudanças provocadas pela ação humana. E isso vai se agravar, nós temos que estar preparados para isso. E quando a gente fala em estar preparado, professor, o que é que significa exatamente? O que é possível fazer? O poder público, especialmente, mas também a iniciativa privada. Como é que a gente pode se preparar para enfrentar esses fenômenos climáticos? É uma ótima pergunta, Brau. Nós temos que trabalhar em duas frentes. O IPCC já há bastante tempo também analisa isso e nos aconselha, nos recomenda. Primeiro, a frente da mitigação. Nós temos que preparar a nossa economia, a nossa sociedade para um novo paradigma, menos dependente dos combustíveis fósseis, incentivar as energias renováveis. Nós podemos fazer o uso, por exemplo, aqui no Brasil, ao invés da gasolina, do etanol, migrarmos cada vez mais do diesel para outras fontes energéticas, como o biodiesel. Nós temos várias ações que as empresas podem fazer para se descarbonizar e contribuir com a causa climática. E também as pessoas, os indivíduos, podemos nós fazer isso na nossa casa, usando mais racionalmente a água, a energia, os resíduos, gerando menos resíduos e também usando os combustíveis, como eu disse. Eu, no meu caso, que eu uso o etanol. Então, nós temos opções, sim, tanto no nível individual como no nível coletivo. Nas empresas, nós temos que ter cada vez mais os inventários de emissões feitos pelas empresas, não só pelas empresas, pelas propriedades rurais, por todas as instituições, inclusive as governamentais. E, pela outra frente, além da mitigação, que o país deve conduzir um bom plano de mitigação climática, também um plano de adaptação. Nós falamos das cidades, da agricultura, nós temos que ter planos de adaptação às mudanças climáticas, ou seja, conviver com o problema. A frente da mitigação é possível utilizar no médio e longo prazo, e a adaptação é no curto prazo. Portanto, nós temos que fazer isso, como eu disse, no nível individual e no nível coletivo, usando essas duas frentes. É possível, sim, fazer algo, não podemos ficar na inércia. Professor, eu vou convidar para essa conversa os nossos comentaristas do dia também, começando com a Amanda Klein. Oi, professor, bom dia. Eu fico imaginando aqui, claro, não, além do que foi mencionado, desse calor extremo. Ontem mesmo eu estava comentando, eu não lembro do Natal do ano passado ter sido tão quente e ontem
estava desagradável, né? Assim, você sentia, você não conseguia ficar num ambiente sem ar-condicionado em São Paulo. Normalmente, eu que sou carioca, só sentia isso no Rio de Janeiro. Então, além desse aumento da temperatura, eu fico imaginando isso com o relatório, documento final da COP28, que depois de muitas resistências foi aprovado, mas ficou aquém do esperado pelos ambientalistas, porque não tem um compromisso com a extinção dos combustíveis fósseis. Ele apenas aponta para a redução do uso de combustíveis fósseis, mas as metas ainda não ficam tão claras. O que o senhor espera, por exemplo, para a COP30 de Belém? O que será necessário fazer para efetivamente mitigar, ou pelo menos tentar chegar ou não ultrapassar muito a meta estabelecida pelo Acordo de Paris, que é de aumento da temperatura de 1,5 graus Celsius até o final do século, ou isso não é nem possível atingir? Oi, Amanda. Bom dia. É uma boa questão também. Eu estive na COP28 lá em Dubai, a gente acompanhou bastante de perto todos os desdobramentos, as discussões muito intensas, muito difíceis de serem equacionadas, porque realmente ainda a força da economia do petróleo, dos combustíveis fósseis, do carvão, do gás, ainda é tremenda. Então, houve muito avanço nas discussões ao longo da COP, principalmente no seu início, depois houve um arrefecimento pela força num sentido bastante como se fosse um tratoraço aí do setor de fósseis para impedir o uso de certas palavras no texto final da COP28. Eu acredito que isso vai ser muito difícil, nós temos que lutar ainda muito. A expectativa é que na próxima COP no Azerbaijão haja algum avanço menor. E agora sim, falando de COP30, essa é a grande expectativa. Nós vamos virar a página, vamos vir para um país menos dependente como o Brasil dos fósseis e esperamos que estejamos preparados para trazer uma nova mensagem, que saia realmente de Belém um compromisso firme, não esvaziado como esse da COP28 em relação ao uso dos combustíveis fósseis. Sem a redução dos combustíveis fósseis, não haverá efetivamente um enfrentamento direto das mudanças climáticas. E também aqui no Brasil é um bom momento para mostrarmos que nós conseguiremos reduzir as emissões pelo desmatamento e a degradação florestal. Esse é um momento crucial para o Brasil e também para o mundo. Eu tenho bastante fé que na COP30 em Belém nós teremos avanços mais significativos. Professor, e a última pergunta vai ser do Cristiano Beraldo. Professor, bom dia. Agora, eu fico em dúvida do Brasil ter essa possibilidade de oferecer avanços, porque esse mês de dezembro o Brasil está batendo recorde de importação de óleo diesel. Nós temos uma produção de petróleo na costa brasileira extremamente importante. A gente ainda tem reservas a serem exploradas bastante importantes, como é o caso ali do Amapá, esse vai e vem, mas a tendência é que essa exploração aconteça, porque ela já acontece inclusive na Guiana Francesa. E a gente tem o etanol, que foi desenvolvido no Brasil há décadas e não avançou, mesmo o governo atual se colocando tão preocupado com a questão ambiental, mas não houve uma política de avanço do uso do etanol. A gente ainda tem a gasolina num volume de vendas muito maior do que o próprio etanol. O que precisa de fato acontecer para a gente sair da retórica e conseguir enxergar na prática o Brasil tirando vantagem de uma frota imensa de carros flex e usar o etanol de fato para ser o combustível principal nesse processo? Bom dia, Beraldo. Realmente você acertou aí na mosca. Realmente nós temos a força, né, do setor de petróleo, dos combustíveis fósseis no mundo e aqui no Brasil marcando a sua presença também, né? Não vai governo, vem governo, nós temos aí a força dos combustíveis fósseis do setor de petróleo, de gás, de carvão, principalmente aqui no Brasil do petróleo e gás. É muito forte, né, esse setor, muito economicamente poderoso, né, e é difícil realmente enfrentar, né, a redução drástica dos combustíveis fósseis de uma maneira que não seja, né, por alguma alternativa importante, significativa, aí, como o etanol nós temos aqui no Brasil. A gente, quando conta, né, que a gente tem uma solução pronta aqui no Brasil, que é o etanol já de algumas décadas, a maior parte das pessoas no mundo não acredita. Nós temos essa solução para a gasolina já prontinha aqui no Brasil há muito tempo e poderíamos exportar essa tecnologia, né? Nós temos motores flex, tudo isso é tecnologia do Brasil.
né? Nós temos um setor também sucroenergético bastante desenvolvido. O que precisamos realmente é dar mais incentivo a esse setor, né? Já tivemos aí o Proálcool há muito tempo atrás e hoje o incentivo é muito pequeno. Nós precisamos, para contribuir com essa causa, ter mais incentivos, que pode ser econômicos, que pode ser de outra natureza, né? E essa tecnologia poderia ser muito bem utilizada e exportada para outros países e o Brasil se capitalizar por isso. Nós não soubemos até agora valorizar essa tecnologia, infelizmente. Mas temos a esperança aí que possamos, né, quem sabe, nessa transição energética, mostrar hidrogênio verde, né, próprio etanol, outros combustíveis líquidos, e trazer soluções aí nas próximas COPs. É muito difícil a negociação, é muito complexa, e o Brasil tem um poder, seus limites. Mas eu acredito que a gente tem uma mensagem positiva. O que o Brasil efetivamente precisa reduzir o desmatamento e produzir de forma mais sustentável, né? Mas o etanol está nesse contexto e eu acredito que a gente possa, sim, usá-lo como exemplo. Valorizar isso nas próximas discussões nas COPs. Conversamos com o pesquisador e professor em mudanças climáticas e mercado de carbono, Carlos Sanqueta. Muito obrigada pela contribuição, professor. Volte mais vezes. Bom dia. Bom dia, grande abraço, pessoal.